Fiscalização e instrução sobre o uso das bikes elétricas são realmente muito importantes. E esse alerta fica ainda mais sério quando a gente fala do uso por crianças e adolescentes. Na última sexta-feira, para você ter uma ideia, dia 4 de abril, duas adolescentes que voltavam da escola de bicicleta elétrica, estavam ali com a sua bicicleta elétrica, bateram em um poste na Praia do Canto, em Vitória. Uma delas se feriu e precisou fazer uma cirurgia na perna. Para a gente entender o que diz a legislação e se o uso das bikes é fiscalizado aqui no estado ou não, a repórter Titina Cardoso, que anda sempre nas regras, conversa agora ao vivo com o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira. Titina Cardoso, bom dia para você. Você tem sua bike elétrica também, Titina? E desejo um bom dia para o querido amigo Givaldo Vieira. Bom dia, querido amigo. Bom dia, Torino. Bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal na Cidade. Eu não tenho bike elétrica ainda, Torino. Quem sabe eu ainda vou entrar nessa modalidade, porque é muito prática, né? E eu estou aqui também com o diretor-presidente, diretor-geral do Detran, que vai falar um pouco para a gente sobre essas regras, né? E principalmente pelo uso por adolescentes, até por crianças às vezes, né, Givaldo? Obrigada pela sua participação. É uma preocupação, teve um acidente na última sexta-feira, então acho que esse assunto veio à tona novamente. Essas bicicletas elétricas, esses veículos elétricos de forma geral, eles podem ser usados por crianças e adolescentes? Bom dia, Titina. Bom dia, Torino. As bikes elétricas, elas são muito bem-vindas, contribuem com a mobilidade, né, com a micromobilidade, e isso é importante. O que nós precisamos é entender que como esse veículo desenvolve uma velocidade maior e registro não pode ultrapassar os 32 km máximos, né? Se passar daí já é um ciclomotor, ele oferece riscos maiores. Nós, inclusive, nesses primeiros 3 meses do ano, tivemos o dobro de mortos, dobro de ciclistas mortos em relação ao mesmo período do ano passado, provavelmente já impactados por essa proliferação dos veículos elétricos, das bikes. Então, tentando trocar aqui em miúdos para ficar mais fácil de compreender, quando a gente olha para um equipamento elétrico desse, ele tem que parecer uma bicicleta, ele tem pedal, ele tem tamanho de uma bicicleta. Se o veículo tem aspecto de moto, né, se é um veículo grande, então verifica as dimensões lá no site do Detran, porque esse veículo vai ser um ciclomotor e precisa de habilitação de moto ou ACC, né, que é uma habilitação especial, capacete, tem que andar, né, nas avenidas com as regras, nas ruas, né, seguindo as regras. Quanto às bikes elétricas, importante frisar que mesmo não sendo obrigatório o uso do capacete, mas é extremamente recomendável que as pessoas estejam de capacete para proteger. E um alerta às famílias. A velocidade aí, em torno dos 30 a 32 quilômetros para uma criança, adolescente, é muito elevada, tá? E pode provocar sérios danos. Então precisa dialogar com os adolescentes para compreender isso. Então, uma bike elétrica tem pedais, tem que ter a campainha, tem que ter retrovisor, pelo menos, né? E ela tem que necessitar do pedal. Fora isso, a gente já teria uma outra categoria que o adolescente não pode utilizar. Então, no caso, as bikes elétricas, como elas não são consideradas, né, que tem essa diferença entre bikes e ciclomotores, as bikes podem ser utilizadas por crianças e adolescentes. Mas tem uma idade mínima que é recomendada para o uso desse tipo de equipamento? Não há idade mínima, mas fica aqui o alerta às famílias, né? Esses veículos são muito velozes e podem envolver os filhos em acidentes graves, como a gente tem assistido. Então, o diálogo da família com o adolescente, né, o cuidado, principalmente, não só com quem está na bike. Quem está correndo o risco agora são os pedestres, tá? Ao atravessar ruas, muitas vezes até junto das faixas de pedestre. A faixa de pedestre é do pedestre. Pela regra, o ciclista deve parar a bike antes e atravessar empurrando a bike, porque a faixa do pedestre é para o pedestre. Nas calçadas nós já tínhamos muitos conflitos, né, com aqueles skates elétricos e outros, e o aumento dessas bicicletas elétricas com velocidades maiores
pode ser muito grave também para os pedestres. Então, muita atenção a todos, especialmente as famílias com seus adolescentes. No caso de acidentes, igual esse que a gente viu na última sexta-feira, né, das adolescentes, as famílias podem ser responsabilizadas de alguma forma por elas serem menores de idade? Como é que funciona? Não há proibição de que elas estejam usando o veículo, né? É mais um alerta mesmo para que as famílias procurem proteger, muitas vezes, a criança, o adolescente. Ele não está com a sua consciência firme o suficiente para compreender o grau de risco em que está envolvido, né? É muito bom que o adolescente possa se deslocar numa bike elétrica, né? Até percorrer distâncias maiores de forma segura, ir e voltar para casa de forma segura. Usar a bike elétrica para ir à escola é bom. O governador investiu muito em ciclovias apoiando os municípios, outros municípios estão fazendo, então essa demanda vai aumentar. É importante que mais ciclovias estejam construídas e disponíveis, porque tem um crescimento de oferta e de acesso a esses veículos elétricos, essas bicicletas, e é importante que eles possam trafegar de forma protegida. O senhor citou a questão da faixa de pedestre, né, que a faixa de pedestre é para o pedestre. E as calçadas, né, no lugar que não tem ciclovia, pode transitar com a bike elétrica na calçada? Se for a bike elétrica e não houver proibição da prefeitura, porque quem disciplina a calçada é a prefeitura. Pode ser que num trecho a prefeitura proíbe a passagem de bicicletas, em outros a passagem é compartilhada. Então, sendo uma bike, vai poder passar na calçada, mas deve ter muita atenção e verificar se não há placas impedindo a circulação de bicicleta num ponto determinado. E para finalizar, Givaldo, tem aumentado muito, né? É uma coisa que está crescendo, não tem como ir contra, e é bom para a cidade também, né? Menos carros nas ruas, mais bicicletas. Mas você acha que a legislação, a legislação atual dá conta dessa situação, ou é necessário, né, são necessárias alterações nas leis para que o trânsito, né, flua da melhor forma para os ciclistas, para os pedestres, para os motoristas? É uma novidade, né? A legislação ela é suficiente, mas fica um pouco confuso por ser uma novidade. Então, o que eu oriento é o seguinte: se você não tem uma bike elétrica, não tem um ciclomotor, você não tem essa demanda de pesquisar. Agora, se você comprou uma bike elétrica, vai no site do Detran e veja lá as regras que são necessárias. E se você comprou um ciclomotor, que é aquele veículo elétrico maior, que parece uma motocicleta, então aí sim, máximo cuidado, pesquise antes, porque se for ciclomotor, vai ter que usar obrigatório o capacete, vai ter que ter a habilitação adequada, né? E vai ter outras regras que são diferentes da bike elétrica para o tráfego nas ruas e avenidas. Então para a bike elétrica não é obrigatório o capacete, só no caso do ciclomotor? Não é obrigatório, mas eu repito, é extremamente recomendável. Porque mesmo uma bicicleta comum, uma queda, a pessoa pode, na queda, bater a cabeça no meio-fio ou num poste, né? E nós já temos mortes nesses casos relatados, né, pelo nosso Observatório do Trânsito. Então a bicicleta comum já é um risco, tem um risco. A elétrica, que desenvolve velocidades maiores, o risco é maior. Então eu sugiro, tenha uma bike elétrica, use o capacete, vai estar mais protegido, não desenvolva a velocidade máxima, né? Use de forma segura, fique atento ao pedestre, atento à circulação de veículos, porque infelizmente há uma tendência do veículo maior ser impaciente com o veículo menor, né, até chegar no do veículo de grande porte. Então, o menorzinho aí convivendo com o trânsito vai ser o ciclista, né, estando num veículo. Então, ele precisa entender que ele é a parte, depois do pedestre, o ciclista é a parte mais frágil de todo o processo do trânsito. Então, se você vai se deslocar numa bike, entenda isso, a sua fragilidade é muito maior, então sua atenção deve ser muito maior.
Obrigada, Givaldo, pelas informações. É isso, Torino. Eu conversei agora com o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira, sobre as regras, né, para o uso das bikes elétricas e principalmente pelas crianças e os adolescentes. É permitido, porque não é a bike elétrica é diferente, né, do ciclomotor. O ciclomotor tem regras mais específicas. É permitido, mas tem que ter atenção, tem que ter cuidado, usar o capacete de preferência e seguir as regras e ter cuidado com a velocidade também. Torino, eu devolvo para você aí no estúdio. Sensacional. Titina, só faz uma pergunta para o Givaldo Vieira, fazendo um favor para mim. Se o Detran programou ou programa algum tipo de fiscalização para as pessoas que utilizam a bike elétrica no dia a dia na Grande Vitória? Givaldo, o Torino pediu para perguntar se o Detran tem planejado algum tipo de fiscalização, né, no uso dessas bikes elétricas. Nós temos fiscalizações constantes, não só a equipe do Detran, mas a equipe do Batalhão de Trânsito e as guardas municipais, os agentes de trânsito. Estamos mais focados inicialmente no uso inadequado dos ciclomotores por adolescentes, porque aí esses ciclomotores aí sim desenvolvem velocidades ainda maiores, né? E não poderiam estar sendo conduzidos por pessoas menores que não têm habilitação, sem capacete. Então, o pai e a mãe que estão nos ouvindo, você não pode colocar o seu filho no ciclomotor e mandá-lo para a escola, e a fiscalização vai estar lá para proteger o seu filho e outros também, porque esses ciclomotores, diferentes da bike, a velocidade ainda é maior, o risco maior para o pedestre. Então, nosso primeiro foco tem sido no ciclomotor. Mas, no caso da bicicleta, como ela não é um veículo regulamentado, registrado no Detran, a fiscalização ela é mais no sentido educativo, de parar, orientar, né? Onde deve, às vezes a pessoa está cometendo um equívoco na forma de conduzir, né? Por exemplo, se ingressar na faixa de rolamento, a bicicleta deve seguir a mesma orientação da faixa do veículo, não pode andar na contramão, né? Então existem algumas regras, existem equipamentos mínimos de uma bicicleta, como citamos aqui, a presença da campainha, pelo menos um retrovisor do lado esquerdo. Então isso é visto, mas não existem infrações específicas. Então, no caso das bikes, tem as fiscalizações, elas são mais educativas. No caso dos ciclomotores, né, que não podem ser usados por adolescentes, né, por menores, como tem algum tipo de penalização para os pais, caso pegue um adolescente usando um ciclomotor? Como é que funciona? É mais orientação ou tem alguma penalidade? Se os agentes encontrarem um adolescente conduzindo um ciclomotor, esse ciclomotor vai ser provavelmente levado ao pátio, tá? E vai haver a multa sobre o proprietário do veículo por entregar o veículo à pessoa não habilitada. Na parte de trânsito chega aí, mas isso não impede, por exemplo, que o Conselho Tutelar ou mesmo a Justiça da Infância, dependendo do caso, também identifique a responsabilidade do pai, porque aí está afeto a responsabilidade dos pais em relação a evitar os riscos da criança. Obrigada, Givaldo, pelas informações. Acho que o diretor do Detran esclareceu bastante sobre o tema.